Boa noite a todos, caríssimos, caríssimas. Vamos aqui mais uma vez nos encontrarmos neste vídeo para fazermos nossas reflexões, fazermos as nossas atividades reflexivas sobre os diversos temas. E nós vamos falar neste momento sobre massificação e consumo, ou seja, uma sociedade massificada e consumista. Para começar abordando este tema, eu vou me recorrer aos estudiosos lá da Escola de Frankfurt, que é o grupo de pensadores alemães que se reuniram no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt em 1920 para se aprofundarem no tema social, para se aprofundarem no conhecimento da sociedade e os meios de manipulação ao qual a sociedade se submete. Então, nós vamos falar dentre os principais estudiosos da Escola de Frankfurt. Existem alguns destaques, como por exemplo, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e tantos outros estudiosos que estudaram os aspectos variados da vida social. Então, o objetivo de investigação dos estudiosos da Escola de Frankfurt são exatamente os aspectos da vida social de toda a sociedade. Então, eles vão fazer uma crítica à lógica capitalista. Por quê? Segundo eles, o iluminismo, que era a esperança de que a sociedade viesse evoluir. O iluminismo que trazia a expectativa de que o ser humano iria, entre aspas, passar por um portal de desenvolvimento, um portal de mudanças radicais na mentalidade humana. O iluminismo não trouxe esse resultado. Então a expectativa criada pelo iluminismo de que o mundo seria outro a partir do advento da iluminação, da racionalidade, do pensamento crítico, não aconteceu. Isso de acordo com os pensadores de Frankfurt. Então eles vão dizer o seguinte, que o iluminismo ele serviu exatamente como um instrumento controlador da sociedade. Por quê? Ele levou a sociedade, o iluminismo, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, ele foi um mecanismo de dominação social. A sociedade, ela perdeu o seu raciocínio crítico e passou a usar, a utilizar ou a ter um raciocínio instrumental. Então, o objetivo pelo qual o iluminismo se propunha não aconteceu na visão dos estudiosos da Escola de Frankfurt. Segundo eles, volto a dizer, aquilo que era para fazer com que a sociedade tivesse um raciocínio crítico, na verdade, tornou-se um instrumento de dominação do pensamento humano. No sentido de que surge a tecnologia se expande e ao invés de fazer com que o homem, ou o raciocínio do homem se torne livre, se torne reflexivo de maneira racional, condiciona o mesmo raciocínio à mera instrumentalização. Ou seja, o raciocínio, a mente e as pessoas, elas passam a ser condicionadas, não mais livres, porque a própria tecnologia, o próprio avanço tecnológico, ao invés de libertar as mentes, libertar o ser humano, nos tem feito escravos. Então ele vai criticar, porque segundo eles, o iluminismo, ele produziu uma razão controladora. Então o iluminismo não produziu uma razão libertadora, de iluminação do ser humano, de iluminação de atitudes reflexivas, intelectuais, mas sim de instrumento
controlador. O iluminismo foi a causa da morte da razão crítica, segundo eles. O ser humano perdeu a sua capacidade crítica e, ao invés do criticismo, ele se tornou escravo da razão instrumental, aquela razão que é levada, que é manipulada e que é, de certo modo, conveniente ao interesse de alguns. E eles vão continuar dizendo que esta razão que foi manipulada, que o homem perdeu, que o iluminismo iria dar ao homem, mas que esse mesmo iluminismo a destruiu, ou seja, o homem criou uma nova forma de pensar, mas de maneira técnica, instrumental. Eles vão dizer que foi muito maléfico, porque influiu ou desencadeou na indústria cultural. O que é indústria cultural? É quando a própria indústria, a própria massificação da sociedade controla até mesmo as artes, a cultura. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Algumas décadas atrás, meio século atrás, quem tinha acesso ao quadro da Mona Lisa? Somente uma meia dúzia de privilegiados que tinham condições de viajar para o exterior para ver o quadro da Mona Lisa no museu. Hoje, com a indústria cultural, o quadro da Mona Lisa se replica, está nas estampas da camiseta, nas estampas dos jornais, nas capas de outdoors. O que acontece? Isso fez com que a própria cultura perdesse seu significado, não no sentido de se popularizar. Por um lado, a cultura passou a ser mais popular, as pessoas passaram a ter mais acesso à cultura. Por outro lado, essa mesma cultura se tornou banal, porque hoje em dia, com os processos tecnológicos, se replica, se reproduz quadros aos milhares, se reproduz imagens que antes era restrita aos museus aos milhares. Isso fez com que surgisse a diversão de massa, a diversão propagada pelos rádios, pela TV, pelos jornais. Tudo isso serve para que levar a sociedade a uma banalização da cultura. Os jornais, se você for analisar, todos eles dão todos os dias as mesmas notícias. Você lê o jornal é como se você lesse todos os outros, porque as notícias de um jornal são as mesmas dos outros jornais. Você liga um programa de rádio, você vai ver que as músicas que passam naquele programa são as mesmas que passam no outro, só alteram os horários. Os jornais, as revistas, eles criam na sociedade a massificação. Por quê? O objetivo desses instrumentos tecnológicos é construir uma sociedade de massa. Uma sociedade que todos, ou a grande maioria, pense da mesma forma, a grande maioria tem os mesmos gostos, utilizam as mesmas modas, vestuárias, gostam das mesmas músicas. Por quê? Com o avanço tecnológico, se faz necessário também que se tenha uma sociedade homogeneizada, massificada, porque é muito mais fácil atender grandes massas do que produzir individualmente produtos para satisfazer as necessidades de tamanha quantidade de gente. Então, as instituições pós-iluministas, elas produzem uma sociedade massificada, onde você tenha autonomia para escolher, mas dentro daquilo que lhe é proposto. Você tem opções, mas quais as opções? São aquelas que eles oferecem para você. Se não se encaixar naquelas opções, você está fora. Então, eles que têm a necessidade de produzir uma sociedade que se encaixe nessa massificação. As roupas são produzidas em larga escala, os automóveis são produzidos em larga escala,
Até mesmo o lanche do McDonald's, o lanche dessas empresas de fast food são produzidos em larga escala. Por quê? Eles visam atender essa sociedade homogênea. Não há um interesse de que as pessoas pensem diferente. Não há interesse que as pessoas tenham gostos diferentes, mas que tenham os gostos que são oferecidos, que são produzidos por essa indústria. Então os jornais, os rádios, a TV, as propagandas, todas elas estão a serviço dessa indústria cultural e dessa indústria massificada. São a homogeneização dos comportamentos e a massificação das pessoas. Esse é o interesse, tá? Por quê? Para que tenhamos uma sociedade que cada vez mais consumista, que cada vez mais gaste, consuma, e as empresas têm que produzir cada vez mais, nada melhor do que a massificação dos produtos, que vai atender os gostos da grande massa da sociedade. Em relação a isso, Michel Foucault, ele vai falar sobre as instituições modernas e a nova organização social. Quem são as instituições modernas? São aquelas instituições oficiais que a partir do século XVIII elas passam a existir, como as escolas, as indústrias, os presídios, os quartéis. Todos eles servem para quê? Para adestrar o homem. Tanto é que ele fala dos corpos dóceis. As indústrias, as instituições modernas, elas sabem que nós somos corpos dóceis. Nós nos adaptamos às necessidades, nós nos adaptamos a passar fome, nós nos adaptamos a morar debaixo da porta, nós acostumamos. Tá? Então eles sabem que nós somos adestrados e adestráveis. Então eles criam as instituições para fazer exatamente este adestramento. Então nós somos controlados pelo relógio, são as horas que ditam o ritmo do nosso trabalho, nós estamos escravizados pelo tempo. Temos hora para acordar, hora para fazer a refeição, hora para dormir. E ele faz então, Michel Foucault, ele faz essa crítica, porque a sociedade ela se divide hoje, na atualidade, a partir das instituições modernas, em micropoderes ou poderes periféricos. Basta nós vermos uma fábrica hoje. Vamos pegar como exemplo a Ford, ou o Fordismo, que separou a sua fábrica em departamentos, em seções, e cada departamento, cada seção, o trabalhador só faz um tipo de produto, ele só faz algo. Por exemplo, alguém que aperta o parafuso do carro, só aperta o parafuso. O que instala a porta, só aperta, só instala a porta. O que coloca os pneus, só faz isso. Isso faz com que o trabalhador seja desqualificado, porque ele só sabe fazer uma coisa dentro da fábrica, um trabalho repetitivo e condicionado. Com isso, a empresa paga mais barato para ele e ele produz mais em grande escala para atender o grande consumo de uma sociedade que está sendo massificada para isso, para comprar aquele produto e que goste daquilo que a empresa produz em larga escala. Então ele vai dizer que o seguinte, as fábricas elas são divididas em departamentos. O dono da fábrica ele coloca um supervisor para comandar os demais, pagando pouca coisa a mais, e isso gera desconfiança de todos para com todos. Então cada um tendo medo de ser flagrado ou não estar trabalhando de acordo com o que o patrão quer, e mesmo assim eles se empenham, se esforçam, porque sabem que tem alguém de olho neles. Então, de certa forma, é uma escravidão. É uma maneira de os poderes periféricos vigiar os demais poderes. Então, dentro de uma fábrica, o próprio trabalhador, começa a vistoriar o outro na expectativa de que o patrão um dia possa colocá-lo como um supervisor, alguém que está um pouco acima dos demais, para ganhar um pouquinho mais e ter um certo status,
né? Eu sou o supervisor, eu sou o gerente. Então, Michel Foucault vai dizer dos micropoderes. Isso é algo novo, é algo que as instituições modernas criaram. Dividir uma fábrica, dividir, enfim, as categorias em grupos, subgrupos e nomear, dar títulos gerente, supervisor, e o próprio trabalhador ali, ele passa a ser uma espécie de olheiro do patrão, porque ele quer fazer com que o patrão um dia coloque em lugar de destaque. Jean Baudrillard ele vai falar sobre a sociedade de massa também, né? Que é a indústria cultural de consumo. Ele vai dizer que os indivíduos aderem à banalização da vida cotidiana. É tudo banalizado. É a partir do quê? Da hiperrealidade. A mídia cria uma realidade virtual. A mídia cria uma realidade que não existe no mundo real. Uma realidade fictícia, em que no final tudo vai dar certo, no final o mocinho sempre vence, o bandido sempre morre, no final vai aparecer uma grande fortuna, não se sabe de onde, e o mocinho vai ficar rico e com a mulher amada. Isso faz com que as pessoas percam o senso da realidade. E muitos vivem essa mentira e passam a acreditar nessa mentira como se fosse verdade e passam a agir como se estivesse no mundo mesmo. Eles criam um mundo de faz de conta e na cabeça deles, eles estão dentro deste mundo. Então as pessoas não aceitam a frustração, porque nas novelas no final tudo dá certo, nos filmes no final tudo dá certo. As pessoas não aceitam ser contrariadas. A vida é contraste. Ora nos damos bem, ora nos damos mal. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que as coisas não acontecem. Nós temos momentos alegres e momentos tristes. Essa é a realidade. Só que essa sociedade massificada, ela é induzida a acreditar na realidade virtual, uma realidade que não existe. Por isso há tanta depressão, tanta angústia, tanta tentativa de suicídio, porque as pessoas elas passam a querer que o mundo seja como no conto de fadas, e isso é impossível. Karl Marx ele vai falar sobre a questão da mercadoria como fetiche. Então cria-se a ideia de que a mercadoria se torna um fetiche. O que é fetiche? É um material, é um objeto ao qual nós damos poder sobrenatural para ele. Ou seja, o que passou na televisão, aquele comercial, aquele produto, se eu não tiver ele, vai fazer toda a diferença na minha vida, porque as pessoas vão se dar melhor que eu, porque eles vão ter mais sucesso, porque eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquele relógio que faz com que eu seja diferente, me faz ser mais bonito, me faz ser mais inteligente. Então, ele vai dizer, o Karl Marx vai dizer que se criou no objeto, no produto, naquilo que é fabricado pelo trabalhador, o fetiche. Nós damos poderes mágicos aos objetos, poderes ao qual eles não têm, mas nós passamos a acreditar que tem por causa dessa manipulação. O mesmo fetiche que Karl Marx vai utilizar para falar sobre Moisés numa passagem bíblica, quando Moisés sobe no Monte Sinai para falar com Deus e fica lá por vários dias. O povo se desilude ali pensando que Moisés havia morrido, que não iria voltar mais, recolhe o ouro dos indivíduos ali dos hebreus e constrói um bezerro de ouro. Então Karl Marx vai dizer que isso mostra o fetiche, dando poderes que não existem a um bezerro construído do ouro dos hebreus que já não mais esperavam que Moisés voltasse. Nós temos visto também a banalização ao extremo, até mesmo das questões cosmológicas. Nós vemos na televisão, nas mídias recentemente, que 3 bilionários aí estão fazendo a corrida pelo espaço, né? Jeff Bezos, Richard Branson e Elon Musk. São 3 bilionários que estão investindo grandes fortunas para conquistar o espaço com seus foguetes. Mas qual é a diferença desses 3 bilionários com as agências NASA, a agência russa, a agência chinesa espacial?
é que as agências oficiais, elas têm um objetivo de científico, tecnológico. Já a esses empresários, o objetivo deles é mercantil, é comercial. Eles querem ganhar dinheiro. Então, o objetivo deles é criar a ilusão de que o espaço pertence a todos, mas não é. O espaço pertence a uma minoria que tem condições de pagar por esta viagem. Então, esse tema é bem polêmico, mas eu termino por aqui e nós vamos então, nos próximos vídeos, continuar falando de temas relevantes. Um abraço a todos e até mais.